Você já deve ter ouvido as pessoas falarem coisas do tipo: "Eu tenho trauma de falar em público", o "Meu último término foi traumático", "Esse trabalho me traumatizou", "Fiquei traumatizada com determinada coisa". Mas será que esses termos ligados a trauma estão sendo usados corretamente? Será que tudo isso, todas essas situações, término de relacionamento, falar em público, trabalho estressante, será que todas essas situações podem ser chamadas de trauma? Eu sou a Tânia Fagundes, psicóloga, doutoranda em saúde mental e pesquisadora em trauma. Esse é o primeiro vídeo de uma série aqui no canal sobre trauma. Eu quero que você seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Esse canal tem o propósito de informar com base científica, mas também com uma linguagem acessível e, acima de tudo, sensível, poética e humana. Como eu disse, essa é uma série de vídeos sobre trauma, onde a gente vai conversar sobre o que é trauma de fato, como ele se manifesta, qual o seu impacto na saúde, na vida, qual a diferença entre trauma simples e trauma complexo, TEPT simples e TEPT complexo, como é realizado o tratamento também. Mas antes, a gente precisa dar o primeiro passo, que é entender o que é trauma de verdade. E apesar do termo trauma vir do grego e significar ferida, dor, trauma não é sinônimo de sofrimento, de situação dolorosa, né? Sofrimento não necessariamente é trauma. A partir daí, a gente tem algumas dicas do que historicamente foi considerado trauma psicológico, mas a literatura científica foi evoluindo. A gente vê lá, né, desde Charcot, com Freud, com Pierre Janet, todos esses autores trazendo conceitos como neurose traumática, né, já falando ali de histeria, de trauma. Com o tempo, esse conceito, né, com a Primeira Guerra Mundial, depois com a Segunda Guerra Mundial, mas foi depois da Guerra do Vietnã e também com o feminismo que esse conceito começou a ser estudado amplamente, até a gente chegar na definição de hoje, que é a definição que tem na CID-11, que tem no DSM-5, por exemplo, né, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que é a que as pesquisas científicas mais se baseiam, né, para pensar tratamento, para pensar teoria, conceito, epidemiologia do trauma. Então, é nisso que a gente vai focar e tentar entender melhor. O que que eu vejo? Quando a gente começa a chamar tudo de trauma, acaba que nada é trauma, né? O conceito se dilui ali, perde a força tanto semanticamente, mas também perde a força clínica, né? A força de pesquisas, né? Delimitando melhor essa área e conseguindo pesquisar de fato sobre isso. Porque se a gente confunde os termos, a gente pode errar no diagnóstico e errar no cuidado dos pacientes. Então, vamos tentar definir melhor isso, né? E aí, vamos lá. O que seria trauma? Segundo o DSM-5, trauma é algo bem específico e o DSM-5 delimitou ainda mais o que é trauma e vocês vão ver como. Para ser considerado trauma, o evento precisa envolver pelo menos uma dessas três coisas. O evento precisa ter envolvido ameaça de morte, lesão grave ou então violência sexual. Então, são esses os tipos de eventos traumáticos que o critério A do DSM-5, que é o critério sobre o que é o evento traumático, delimita. E mais, a pessoa precisa ter vivenciado isso diretamente, ou então ter testemunhado pessoalmente. Ela precisa ou que o trauma tenha acontecido com ela, então ela foi ameaçada de morte, teve uma lesão grave ou sofreu violência sexual, ou então ela viu isso acontecendo, ela estava ali pessoalmente. O DSM-5 teve uma grande mudança para o DSM-4 no critério de saber que o evento aconteceu, porque antes, só de saber, então, por exemplo, ler uma notícia sobre uma situação de violência, sobre uma situação de catástrofe, por exemplo, né? Por exemplo, só de ficar sabendo que a situação aconteceu, isso já poderia ser considerado um critério como evento traumático, e aí a pessoa desenvolver TEPT, os sintomas que vocês vão ver depois, lá na frente, em outros vídeos. Mas o DSM-5 teve uma grande mudança em relação ao DSM-4 no quesito saber que o evento traumático aconteceu com alguém. Então, assim, se eu antes, no DSM-4, saber ler uma notícia, né, saber que o evento traumático aconteceu com alguém,
já poderia ser considerado trauma, né? Eu poderia desenvolver sintomas de TEPT e isso se enquadrar nos critérios de transtorno de estresse pós-traumático, porque preenchia todos os critérios, inclusive o critério A, que é esse critério de evento traumático. Mas no DSM-5, ele especificou muito mais isso. Então, para ser trauma, quando eu fico sabendo que aconteceu, eu preciso saber que aconteceu com alguém muito próximo, então um parente, um amigo íntimo. Caso contrário, isso não se enquadra no critério de evento traumático. Outra forma de vivência indireta que pode ser considerada trauma é quem lida com detalhes aversivos de eventos traumáticos de forma repetida. Quem lida com isso na profissão, bombeiros, policiais, profissionais de saúde, até mesmo psicólogos que atendem muitos casos de trauma, podem ser expostos a esses detalhes repetidamente e desenvolver TEPT depois disso. Então, recapitulando, para ser considerado trauma, segundo o DSM-5, o evento potencialmente traumático tem que ter envolvido uma ameaça de morte, uma lesão grave, ou então violência sexual. A pessoa tem que ter vivenciado isso diretamente, aconteceu com ela, ou então ela testemunhou pessoalmente, aconteceu com outra pessoa, mas ela estava presente, ela estava vendo. Saber que o evento traumático aconteceu é considerado trauma só quando é um parente ou um amigo íntimo e o evento foi violento ou acidental. Então, por exemplo, um acidente de carro, ou então saber que um amigo íntimo, um parente sofreu alguma violência. Isso entraria na categoria de trauma. E também tem a definição das profissões que lidam com isso repetidamente, né? Que lidam com situações traumáticas de ameaça de morte, lesão grave ou violência sexual, são expostos a detalhes disso recorrentemente. Então, por exemplo, imagina uma criança que vê a mãe ser agredida, ver a mãe sofrendo violência doméstica. Isso é considerado trauma, né? Mesmo que a violência não tenha sido contra ela diretamente. Então, presenciar brigas, né, recorrentes entre os pais, violência verbal, física, ameaça de morte ali entre eles, lesão grave, tudo isso entra na categoria de trauma porque a criança estava ali testemunhando pessoalmente, né? Ou então um bombeiro que atende vítimas de acidente constantemente, né? Essa exposição contínua a detalhes violentos pode ser traumática para ele. Ou então um psicólogo que atende muitos casos de trauma, vivenciar isso cotidianamente, né? Ouvir detalhes sobre eventos traumáticos muito avassaladores pode ser traumatizante para o psicólogo, né? Ele pode vir a desenvolver TEPT depois disso. E isso a gente tem que ter um cuidado muito grande, assim, né? Quem atende trauma tem que ter um autocuidado muito atento, muito programado. A gente precisa cuidar da nossa saúde física, emocional, do nosso sono, da nossa alimentação, da nossa saúde em geral. Mas, Tânia, eu, depois do término de um relacionamento, eu sofri muito. Não é possível que isso não tenha sido trauma, que isso não seja considerado traumático. Para mim foi um trauma. Agora falando com psicólogos, com psiquiatras, terapeutas. Se o paciente chegar para você e falar: "Ah, isso foi traumático para mim, isso foi um trauma, né? É um trauma que eu não consigo superar", e ele estiver relacionando a término de relacionamento, é lógico que eu não vou interferir na linguagem do paciente e chegar ali, né, vamos dar uma aula aqui agora. Bom, veja bem, trauma, segundo o DSM-5, significa isso, isso e isso que você está passando não é trauma, é outra coisa, é sofrimento. A gente não vai interromper o relato do paciente, né, a vivência do paciente, até com aquelas palavras para ensinar para o paciente que aquilo não é trauma, né? A gente deixa o paciente falar como ele fala, como ele está acostumado a falar. Mas, na linguagem científica, na linguagem entre profissionais, né? Se você for dar um laudo, se você for conversar com o psiquiatra do paciente, né? Com outros profissionais que atendem o paciente, você precisa ter muito bem delimitado o que é trauma e o que não é trauma, né? Então, terminar um relacionamento, perder o emprego, ter uma crise de ansiedade,
são situações que podem ser muito difíceis, que podem ser muito dolorosas, que podem demorar a cicatrizar, né, essa dor a cicatrizar, mas elas não entram necessariamente na categoria de trauma, a não ser que elas envolvam ameaça de morte, lesão grave ou violência sexual. Então, se o término do relacionamento envolveu ameaça, né, violência, aí sim, isso pode ser considerado trauma. Mas se foi um término de relacionamento que não envolveu essas questões, a gente não vai considerar traumático, a gente não vai considerar trauma nesse quesito, e isso vai ter implicações diagnósticas. Depois a gente vai ver se não é trauma, se não é TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, o que pode ser, né? Que nome dar a isso que me traz tanta dor. Um dos nomes, né, que o manual diagnóstico dá é transtorno de adaptação, quando a pessoa tem todos os sintomas do TEPT, menos o critério A, menos o critério de evento traumático que envolva essa ameaça à integridade física, né? Então, essas situações, elas podem ser muito difíceis, elas podem causar estresse, podem causar tristeza, desorganização emocional, a pessoa pode não conseguir esquecer o que aconteceu, né? Então, por exemplo, se o término envolveu uma traição, a pessoa não conseguir deixar de lembrar, né, que foi traída, né, se ela viu alguma coisa, né, deixa a imagem, né, a cena fica na cabeça, ela fica rememorando ali, como é muito comum no TEPT, né, essa revivescência dos eventos, né, lembranças intrusivas ali dos eventos, mas, de novo, pela categoria, né, da natureza do evento traumático, não é considerado trauma na literatura científica. Então, o critério de trauma exige esse fator central, assim, de um impacto direto de algo que ameaça a integridade física ou a vida da pessoa. Por que que isso importa? Por que que importa, né, fazer um vídeo só sobre isso, né? Parece simples, mas assim, quando a gente banaliza o trauma, banaliza a palavra trauma, a gente invisibiliza a experiência de quem passou por ele, né? A gente, como profissional, a gente precisa usar os termos com cuidado, usar os termos corretos, e isso vai ajudar na escuta, vai ajudar no acolhimento, vai ajudar na construção de um plano de cuidado muito mais eficaz para o paciente. E se você não é da área, mas passou por algo difícil, entender esse conceito também vai te ajudar a buscar o apoio certo. Pode te ajudar a nomear o que você está passando e também a buscar o apoio certo, saber se você está recebendo o tratamento, o acolhimento adequado. Então, diferenciar trauma de sofrimento não quer dizer invalidar a dor de quem passou por determinadas situações que foram extremamente difíceis, que impactam a vida de forma intensa, recorrente e por muito tempo, porque cada um tem o seu tempo de se adaptar e de lidar com as situações. São só nomes diferentes, né? E formas de estudar o fenômeno diferente e de delimitar o campo para que fique mais fácil, né? Entender o que acontece e ajudar quem passa por isso. Gente, então, primeira vez que eu vou falar isso no canal. Então, se você gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, porque o próximo vídeo vai ser sobre tipos de traumas psicológicos. Essa série que vai estar muito interessante para quem trabalha com trauma ou para quem quer entender melhor sobre trauma. E a gente se encontra no próximo vídeo dessa série. Muito obrigada pela atenção e até lá.